Nada Pessoal, com Antero Paes de Barros e Pedro Pinto de Oliveira. Olá, amigos internautas do pnbonline.com.br. Estamos iniciando mais um programa Nada Pessoal, ao lado do jornalista e professor Pedro Pinto de Oliveira. E hoje no programa, nós estamos recebendo com muita alegria esse artista, humorista, dramaturgo, professor André de Luca. André é cuiabano, pai da Luísa, é apaixonado por pets, tem uma carreira consolidada aqui no Brasil e fora também, além de fazer muito sucesso nas redes sociais com seu personagem Almerinda, que já atua há 21 anos e que não deixa nada barato para os políticos. Almerinda é muito irreverente. Quando é que você descobriu essa verve para ser ator, para ser humorista, para seguir essa carreira? É um prazer tê-lo conosco. Prazer, Antero, estar aqui com você. Prazer, Pedro Pinto. Sabe que eu tenho um carinho pelo teu sobrenome. Então, o André não veio, eu que vim, gente. Hoje eu vou responder por ele, tá? O André começou desde criancinha, ele imitava. Ele começou, com 5, 6 anos, a imitar vozes da televisão. E uma das maiores surras que ele tomou na vida, Antero, do pai, que o pai chegou bêbado em casa, ele estava imitando o comercial das Moranguinhos, que eram umas bonecas, e tinham 5 bonecas que conversavam, e ele sabia a voz de cada uma delas. E o pai chegou, viu aquela cena, deu uma surra e falou, tá proibido de remedar dentro de casa, não vai remedar. E aí ele atendia o telefone, imitava a voz da mãe, enganava as amigas da mãe, isso com 7, 8 anos, enganava as amigas da mãe. Ele sempre foi bom de imitação. E aí ele começou a criar o próprio cinema em casa. Ele pegou uma caixa de papelão, fez desenhos de um pergaminho, ele criou um pergaminho gigante, encaixou e ele ia girando. Então os desenhos iam passando na frente da caixa, ele contava uma história, cobrava 50 centavos. Então desde criança já começou o teatro profissional, porque já envolvia finanças, né? Assim que ele ganhava o dinheiro dele quando criança. Quando ele entrou para a escola técnica, que hoje acho que é Cefet, na época era Escola Técnica Federal. E ele, FMT hoje. Isso. Ele viu o primeiro espetáculo dele mais profissional, que era do Grupo Ânima, que é amador, mas estava ali no palco, com luz, com som, bom texto, do Gilberto Nasser. E aí ele chegou em casa e falou, mãe, eu já sei o que eu quero fazer, porque ele foi criado para ser médico. Desde criança, né? A mãe falava, você vai ser médico, você vai ser médico. Ele não gostava de hospital, mas a mãe insistia. Quando ele chegou e falou, eu quero ser ator, essa mulher quase infartou. Ator não! Ator é tudo viado, maconheiro, boca suja, ator não. E a mãe tinha razão, né? E as mães sabem das coisas. E foi naquele momento que ele descobre realmente a aptidão dele. Aí Gilberto Nasser, no teste, ele foi fazer o teste pro Ânima, passou na primeira etapa, drama. E quando ele foi fazer comédia, todo mundo fala, você é engraçadinho, você vai passar, você é cheio das gracinhas. Quando ele abriu a boca em cena, ele falou, 2 palavras, Gilberto Nasser mandou parar. E falou, quem passou você pra essa etapa? Você é péssimo. Sai daí, vai pra fanfarra, a gente não quer você no teatro. E como o André é cabeça dura, e quando ele põe uma coisa na cabeça, eu consigo fazer isso, não tem quem diga que ele não consegue. Ele sabia que ele queria aquilo, ele nasceu pra aquilo. Ele foi até a direção da escola e falou, eu quero fazer teatro. Mulher, mas você tem direito, porque ele leu o regulamento lá, né? Mas o diretor lá, o Gilberto, não quer me aceitar. Ela falou, não tenho o que aceitar, pode ir fazer. E aí, durante 3 anos, o Gilberto teve que engolir ele, sentado. O Gilberto não deixava participar das coisas, raramente. E aí, um dia, o Gilberto divide o Grupo Ânima em 3 ou 4, A, B, C, D. Aí o André foi parar no C, no D, era o pior de todos, ele colocou. E hoje, Gilberto pede desculpas quando encontra, que foi um dos erros dele, de diagnóstico. 5 anos depois, Flávio Ferreira, no Grupo Cena 11, convida André para trabalhar. Ele fez um curso e Flávio falou, você não é o mais talentoso, isso é em 95. Falou, mas você é o mais assíduo, o mais competente de todos, o mais dedicado, então eu quero que você entre pro Cena 11. E André ficou 5 anos. Até Flávio falar, você é o melhor ator do Cena 11, era 2000. Subiu a cabeça dele e falou, chega, Cuiabá tá pequeno, vou embora pro Rio de Janeiro. E aí mudou pro Rio, ficou morando 10 anos lá, trabalhou 8 anos fazendo participação na Globo. Aí depois casou com uma portuguesa, foi pra Portugal, ficou 1 ano e meio. Depois ele perdeu um irmão aqui em Cuiabá, veio ficar o luto com a mãe, isso há uns 14 anos atrás, 13 anos. Veio ficar o luto e nunca mais foi embora. Divorciou, ficou por aqui e estamos aqui. Almerinda, você sabe o que o André poderia argumentar com relação assim? Já há algum tempo
que existem vários personagens, especialmente do humor, caracterizados como personagens da cuiabania, com esse aspecto ribeirinho, com o sotaque cuiabano. Por que que o André criou você assim maravilhosa, sem ser uma cuiabana? Então, eu nasci em 2000, né, no teatro. Estou completando esse ano 21 anos de existência no teatro, porque eu sou uma mulher de 44. Eu nasci por coincidência no mesmo dia que o André nasceu. E ele queria, naquele momento, criar, ele tinha 20 e poucos anos, ele queria uma personagem que na cabeça dele fosse universal. Se ele perceber que uma cuiabana também seria universal. E aí ele me criou dessa forma para ele poder rodar o mundo, e realmente nós rodamos o mundo. E aí, quando teve a Copa do Mundo, agora eu não lembro que ano a Copa do Mundo aqui, 2014. 2014. Ele foi convidado para o FIFA Fan Fest, para apresentar na Arena Pantanal nos intervalos dos jogos, né? E aí surgiu o convite para ele fazer um dos personagens do Liu Arruda no espetáculo, que não estavam conseguindo montar, já teriam que devolver o dinheiro, estava acabando o prazo, e convidaram: você aceita o desafio de fazer um personagem de Liu Arruda? Aí ele leu o texto, falou, olha, não tinha texto, tinha assim, né, uma ideia. E pediram para ele escrever o texto. Ele falou, olha, se for para fazer Liu, eu quero fazer os 4 personagens. Liu fazia os 4, então eu quero fazer os 4. A família, com Madinhara, Gladstone, Juca, Ramona. E aí o produtor, que é o Carlos Jerônimo, que era genro do Flávio Ferreira, ele aceitou, né, que o André fizesse os 4 personagens. E o André falou, esse nome também eu não gosto, que era Liu Arruda e o linguajar cuiabano. Se for para eu fazer, eu quero mudar o nome, quero ter autonomia para mexer no projeto. Ele aceitou, e aí o André colocou, foi um Liu que passou em nossas vidas. E aí o projeto, o André mergulhou nessa pesquisa do Liu e se apaixonou pelo sotaque cuiabano, pela cuiabania, pelas nossas cores, nossos sabores, né? Tudo que envolve Cuiabá. E de lá para cá o meu trabalho, o trabalho do André é bem ungido nessa questão da cuiabania. Ele se apaixonou, ele dá continuidade ao trabalho do Liu com relação à família da comadrinhara. Ele tem feito principalmente os 3 personagens, com Madinhara, Juca e Gladstone. Porque a Ramona, algumas pessoas podem achar parecida comigo. Então ele prefere não fazer a Ramona. Agora, você é a personagem de maior visibilidade. Sim. Em termos de produção, esses personagens estão nascendo agora, quer dizer, de 2014. Sim. E para você que já tem 21 anos. Sou maior de idade. E por que tem menos visibilidade? Porque o público, já desde o início, eu nasci para que o André tivesse uma assinatura. Porque na época ele fazia de tudo, ele participava de grupos, né, de teatro, então ele fazia o que os grupos estavam montando. E ele decidiu, olhando para um quadro do João Sebastião, ele notou que ele olhava para aquele quadro do João Sebastião de onças, não precisava ler a assinatura, ele sabia que foi o João que pintou aquilo. Olhava para um quadro do Adir Sodré e falava, isso aqui foi pintado por Adir. E ele queria ter uma identidade no teatro. E ele decidiu falar de política, que não tinha ninguém fazendo isso, depois do Liu, né? Ninguém falava de política, porque você mais perde do que ganha quando você fala de política. Você não tem projetos aprovados, você é perseguido, você é uma pessoa não quista dos lugares, você não é convidado para eventos. Mas ele falou, eu quero falar, porque Jô Soares falava de política, de uma forma assim, en passant, e Chico Anísio também. Então ele falou, eu quero falar de política. E aí em 2000 ele falava de Arcanjo, e ninguém falava de Arcanjo. Falava, você é louco, Arcanjo vai quebrar suas pernas, vai mandar te matar. E ele falava, fazia piada. Eu nasci para falar de política. E hoje eu que pago as contas, eu sou o carro-chefe. E naquele primeiro momento, houve uma empatia tão grande do público comigo, eu nasci para ficar um fim de semana. Aí foi sucesso no teatrinho que tinha lá na TV Centro-América, que hoje é estúdio do Pescuma. Então ali era um teatro de 180 lugares, eu acho. Então eu nasci ali para um final de semana, foi sucesso, fizeram 2 finais de semana. E aí eu fui embora para o Rio de Janeiro junto com o André, para convencer Ingrid Guimarães a me dirigir. Porque ele tinha uma cisma que Ingrid tinha que me dirigir. E aí ele viu a Ingrid trabalhando com a Heloísa Perissé. E foram 3 meses na porta do teatro até convencê-las a dirigir. Levou um projetinho, né, para as meninas, elas não liam o projeto, e elas falavam assim, volta amanhã. E ele voltava. Só que elas apresentavam uma peça chamada Cócegas, que acabava muito tarde, começava tipo 8, 9 da noite, acabava 10, 11 da noite. E ficava aquela multidão esperando para tirar foto, autógrafo. Ele esperava todo mundo embora e ele abordava as meninas. Elas estavam sempre muito cansadas. Chegou um ponto que a Heloísa falava assim, ai não, pelo amor de Deus, você não, ai não, volta amanhã. E aí até que um dia ele falou, hoje eu vou inverter a estratégia. No final elas estão cansadas, hoje é o último dia que eu vou. Hoje eu vou chegar no início. 5 da tarde ele estava lá. Deu 6, deu 7, deu 8h30, a peça começava acho que 9.
15 para as 9 chega a Heloísa com bobs no cabelo, a plateia já toda sentadinha lá, ela chega atrasada com bobs, ela, não, garoto, você aqui, pelo amor de Deus, vem aqui no camarim, faz uma cena dessa peça, se eu gostar eu dirijo, se eu não gostar, pelo amor de Deus, volta pra Cuiabá. E aí ele fez uma cena e uma coisa, ele tá caracterizado com maquiagem, peruca, figurino, né, meu silicone. Uma coisa tá assim, outra coisa tá cara limpa. E ele fez a cena de cara limpa. Heloísa não riu em momento nenhum da cena. Ela tirava o bobs, vai, faz. No meio da cena, o telefone dela tocou. Aí ela atendeu, alô. O André parou a cena, ela, continua, garoto, tô prestando atenção aqui em você, faz. Oi, não, nada, é um rapaz que tá aqui, pode falar, não sei o quê. E foi assim, e quando acabou a cena, Heloísa ficou olhando pra cara dele e falou, garoto, olha só, eu amei você, eu vou te dirigir. Nisso, Ingrid entra no camarim, ela fala, Ingrid, a gente vai dirigir ele. E ela convenceu a Ingrid a dirigi-lo. E foi assim que eu estourei no Rio de Janeiro, com a direção das duas, 9 meses no mesmo teatro. Eu lembro que tava Sérgio Brito, eu troco os nomes, mas enfim, um grande ator de teatro brasileiro, eu tinha mais público que ele, aquilo começou a gerar um desconforto, porque ele tinha toda uma história. E apresentando exatamente o quê? Os Segredos de Almerinda, que é o meu carro-chefe. Aí hoje eu tenho mais de 20 espetáculos meus, né? Dos Segredos de Almerinda desdobraram vários. Tem a Delatora, quando Roseli foi presa, eu fui presa junto, envolvida em esquemas do lar das crianças, que eu sou amiga dela. E eu tenho vários espetáculos, então sempre quando sai campanha, tem Almerinda governadora, Almerinda prefeita, eu sou sempre candidata, né? Nunca ganho. Antes da gente entrar na política, pedir aqui para o Antero começar a perguntar sobre política, nada pessoal. Sim. O André De Luca, em 2012, numa entrevista no programa Agora Quando, da TV Universidade, confessou um crime. Nossa! Ele disse que queria matar a Almerinda. Verdade isso. Não conseguiu. Não. Acontece que um belo dia o André se olhando no espelho maquiando, porque o processo é muito demorado de caracterização. Porque se vocês compararem, nós somos muito diferentes. Em tudo, aparência, energia, nós somos pessoas diferentes. E ele começou a se sentir mal naquele processo. Maquiando, tava ali uma pessoa maquiando ele falou, eu preciso me vestir de mulher para eu ganhar dinheiro. E aquilo foi dando um tilt na cabeça dele. E ele tava, sabe, envolvido com uma religiosidade, e aí os pastores falavam que era errado, que eu era coisa do capeta, que eu era uma pombagira. E aquilo tudo foi contaminando a cabeça dele, e ele começou a ter uma crise existencial, e ele anunciou, vou matar a Almerinda, não quero mais. Matou. Ele não teve coragem, porque ia terminar o espetáculo, Os Segredos de Almerinda, ela ia dar um tiro na minha cabeça, de que era pra eu me matar. E eu peguei aquela arma, falei, quem que é o André pra me obrigar a me matar? Falei, não vou fazer isso. Só que foi anunciada a minha morte. Ele se recusava a me fazer. Ficou 3 meses sem me fazer. E ele começou a passar aperto. Começou a não pagar as contas, começou, sabe, a vida dele financeira virou um caos. E aí as pessoas ligavam e queriam contratá-lo pra fazer, né, pra eu fazer evento pra eles. E ele falava, não, eu não faço mais Almerinda. Eu não faço mais. Eu faço Bidu, faço Judite. Ele tinha uns 5, 6 personagens que não pagavam as contas. Até que um dia um empresário ligou e falou assim, eu quero contratar a Almerinda. Ele falou, não tô fazendo. Falou, quanto quer o cachê da Almerinda? Na época era 2.000. Ele falou, 2. Ele falou, pago 4. Quero o mesmo cachê, acho que de Nick Lau. Falou, eu pago 4 pra ela voltar. Ele falou, só fala o local, o horário que eu tô indo. E foi assim que eu voltei. Muito bom. Mas agora vamos entrar na política. Gosto. Quem que sofre mais com a política? Porque os políticos, né, têm uma incapacidade extraordinária de lutar, de compreender essa questão do humor. Sim. E muitas vezes processam o artista. Sim. Né? O que é a glória para o artista, né? É verdade. Acaba sendo a glória para o artista. É o reconhecimento. Mas quem que é mais processado? O André ou a Almerinda? Então, o André sempre pede pra me processarem, sabe? Até porque eu não tenho CPF. Ele fala, processa a Almerinda, mas sempre sobe pra ele processo. Mas sou eu que falo. Ele me usa como escudo, sabe, Antero? Mas quem sofre é ele. Aí eu falo, as coisas processam ele. Mas assim, processo real foram só 2 até hoje, contra mim, que foi da Roseli Barbosa, tentando me impedir de apresentar um espetáculo que era Os Segredos de Almerinda e o Lar das Crianças. Porque algumas questões tocam a minha alma e do André. Por exemplo, mexer com criança a gente não aguenta. Vê.
A gente vai e se mete mesmo. E o que teve concretamente lá? No Lar das Crianças, um desvio de 54 milhões, que inclusive Roseli usou tornozeleiro um tempo por conta disso, né? Quando ela foi presa, o meu WhatsApp, eu tava viajando de La Paz pra Santa Cruz de la Serra. Tava de ônibus. E aí tava sem sinal. Quando eu chego em Santa Cruz, o celular bombava. Acho que recebi mais de 600 mensagens aquele dia falando: você tinha razão, você tinha razão. Ela tinha acabado de ser presa. Lá mesmo, e o André tava sem, né, peruca, sem maquiagem, ele já gravou só com a voz, falando: Rose, você vacila demais, olha onde eu tô escondida na Bolívia, você foi pro Rio de Janeiro, a Polícia Federal te pegou. Então, assim, eles vão sempre pra cima do André, né? Mas ele gostou, naquela época, eu lembro que só no dia da ação ele ganhou mais de 2.000 seguidores no Facebook. Voltaram os olhares pra ele quando ela processou. Então, foi um reconhecimento, era o incentivo do governo Silval aos artistas cuiabanos era processar. Mas já deram um tiro na minha porta, aí eu tive que mudar de casa para não pôr minha família em risco. Eu lembro que quando eu fui apresentar, acho que era em Primavera, que tinha o prefeito Getúlio, que usava boina. Era Primavera? Getúlio Viana. Exato, fiz uma piada de Getúlio, uma piada boba. Boba, eu nem lembro direito a piada. Cheguei no hotel, já tava aquele alvoroço, ligaram na recepção do hotel e disseram assim: diga aquele preto que mais uma piada sobre o prefeito, daremos um fim nele. Aí André já falou: cadê uma boina? Quem tem uma boina? Já fez 5 piadas. Não seja por isso uma só. Exatamente. Então, assim, André nunca se calou, né? As pessoas falam: você não tem medo de morrer? Tem, a gente tem medo de morrer, mas pra mim, na verdade, seria até um favor, sabe? Eu quero dar uma descansada disso aqui, porque é puxada, a vida é puxada. Mas enquanto eu estiver aqui, vamos seguir a missão. Outra coisa, racismo. Racismo é uma coisa que me incomoda. Não, mas só um parênteses aí. Nessas audiências, quando o André é convocado, etc e tal, ele nunca levou a Almirinda para responder? Já pensou a Almirinda diante do juiz? Eu chegando lá, tudo que eu queria, mas os advogados não aceitam. Eles querem o André. Eles querem o André. Essa gente com CPF. Exatamente. Tipo, teve uma audiência agora, pouco tempo atrás, acho que menos de um mês, de uma UTI que tá processando o André, né? E aí o André queria falar na conciliação, porque eles queriam 50 mil. Porque o André foi às mídias sociais e contou sobre a morte do irmão dele, todos os detalhes. E claramente o irmão dele não morreu de Covid. O irmão dele morreu de negligência, imperícia dentro daquela UTI. Né? Perfuraram o pulmão dele, ele teve uma bronco, não sei o quê, que ele ficou irreconhecível, o ar foi pra tudo que é lugar, porque entubaram ele com 25% do pulmão comprometido. Como que você entuba alguém com 25%? Então, assim, não avisaram a família, foi uma coisa surreal que aconteceu ali dentro. E aí o governo encerrou o contrato, mas não foi por conta do André, não foi por conta das postagens do André, encerrou porque o Gilberto Figueiredo, numa reunião, já tinha dito que essa UTI era a que mais dava problemas no estado. E aí a UTI vai e processa o André pedindo 50 mil reais. O que é 50 mil reais? Eles tinham medicamento de 25 mil, é só pra perturbar a vida da gente mesmo, né? E aí o André queria falar, inclusive é o Zé Rosa, que vocês entrevistaram, que é o advogado dele, né, nesse processo. E aí ele queria falar, sim, tem acordo sim, paguem 1 milhão. E a gente tá em acordo, Zé Rosa não deixou falar. Porque eu ia propor, o André propor esse acordo. Agora, com relação ao público, como é que é a reação do público aqui em Cuiabá e no interior com relação às piadas políticas e de políticos? Então, é muito curioso tudo isso, porque a gente está no estado e a gente está na capital proporcionalmente mais homofóbica do Brasil, é a capital mais transfóbica do país e mais preconceituosa. Quando a gente contabiliza boletins de ocorrência por racismo, por preconceito, Cuiabá bate recordes. Muito ruim isso pra nós. Oi? Muito ruim isso pra nós. Eu que nasci aqui. É muito ruim. Mas é verdadeiro. Porque Cuiabá é assim, a cidade, tá no hino lá dos 250 anos. É uma delícia, arroz com piqui, quem comer cabeça de pacu não sai daqui. Sim. Não é? Dos 250 anos a gente comemorou, o orgulho nosso é receber bem. Sim, mas quando a pessoa é considerada diferente, já não é tão bem recebida assim, Antero. Aqui, a gente tem ali em Várzea Grande um dos maiores pontos de prostituição a céu aberto da América Latina, de transexuais, né? E eles vão lá... Que é o 0 quilômetro. Que é o 0 quilômetro. Eles vão até lá, eles transam e depois eles matam.
sabe? Eles têm um fetiche, mata-se muita trans. E aí você vê apresentador de programa policial que não sai de lá e quando matam uma trans, ele trata ela pelo masculino e joga a culpa na vítima. É sempre a vítima culpada. Eu fico chocada, porque elas me contam, eu sou amiga de muitas. O André tem esse trabalho com elas, ele tem uma escola de teatro, ele foi até o Zero, convidou 5 trans do Zero, profissionalizou com teatro na escola dele sem cobrar R$1 e colocou elas no palco. E naquele dia tinham mais de 300 trans dentro do Cine Teatro, lá são 500 lugares, casa lotada, e tinham mais de 300 trans assistindo o espetáculo. E elas nunca tinham se visto, elas no teatro assistindo elas mesmas, histórias contadas por elas. Foi emocionante aquilo. Assim, o André tenta a todo momento essa igualdade de todos, de todos. Essa questão racial dói muito nele, porque a primeira vez que o André foi vítima de preconceito, eu tenho a pele mais clara que a do André, que tem essa questão do colorismo, né? Eu sou mais clara que ele. E as pessoas acham que eu não sou negra. Ah, você é morena, você é moreninha. E não tem isso. Eu sou negra também. E eu sou tratada diferente, até porque eu sou rica, eu sou tratada diferente do André. O André, com 5 anos, ele foi no açougue, que era o açougue do Zequinha, lá no Cristo Rei. E quando ele foi levar a carne pro carro, o pé dele saiu do chão. Enquanto a mãe pagava a carne, o guarda achou que ele estava roubando, porque uma criança preta não tinha condições de comprar tanta carne. E pegou pelo pescoço, tirou do chão, roubando, né? E aí depois que explicaram que era por causa da cor da pele, ele chorava aos 5 anos, ele falava, eu não quero ter essa cor, eu não quero, como que resolve isso? Que boa alguma coisa. Ele queria mudar de cor, porque ele entendeu. Na escola, no ICE, porque a mãe... Nós sempre fomos muito pobres. A família dele sempre muito pobre. E a mãe fazia questão, porque ela foi a primeira formada da família, né? Professora. E aí ela fazia questão que todos os filhos estudassem. Ela tem 12 filhos. Ela teve 4 e o restante todos adotivos. E tratou todos iguais. E ela falava, todos vão estudar. Nas melhores escolas. Então ela dava aula de manhã, à tarde e à noite. Para poder ganhar bolsa nas escolas. E, tipo, o primeiro era 100% de bolsa, os outros eram 50%. Então ela fazia questão. Os meninos no Notre Dame, os meninos no São Gonçalo, alguns no ICE. Eu lembro que o meu primeiro dia de aula no ICE, um garoto virou assim, um garoto branquinho, falou, onde você bebeu água? No bebedouro. Mas qual das saídas? Tinha assim umas 7 bicas. Na terceira ali, ele falou, que nojo, nunca mais eu bebo água ali. Tinha tipo uns 7 anos. Uma criança de 7 ouvia esse tipo de coisa, né? E era o dia inteiro bullying, porque éramos geralmente as únicas crianças pretas da escola. Então a gente passou maus bocados na nossa educação, em escolas particulares. Então esse é um assunto que dói na alma dele. Então, alguns meses atrás, um servidor público vai até uma loja de sapatos aqui de Cuiabá, compra um sapato, paga pelo sapato, e ele é acusado de roubo, e seguranças do shopping torcem o pé desse servidor. E quando o André leu essa matéria, quer dizer, eu estava no corpo dele. E quando eu vi o detalhe que torcer o pé, um servidor público negro, eu fiquei transtornada. Vocês viram o vídeo? Eu fui até a loja e fiz um escândalo. O vídeo, em 2 horas, tinha 100 mil visualizações. O Instagram derrubou o vídeo, porque eu sou muito perseguida aqui em Cuiabá. Bolsonaristas me odeiam. E aí, o meu vídeo foi derrubado do Instagram, com 100 mil visualizações em 2 horas. A VG Notícias, a rádio, publicou no perfil dela 5 milhões de visualizações, 148 mil comentários. Grande parte me apoiando e alguns me destruindo. Que tudo que eu faço é para aparecer, para chamar atenção, que eu quero mídia. Mas eu sou tomada, às vezes, por uma raiva, uma sede de... Eu preciso fazer alguma coisa. E não é pelo outro. Sede de justiça. E não é pelo outro, Antero. É por mim, é pra minha consciência, pra eu dormir em paz. Tipo, eu fiz minha parte. Eu não consigo mais aceitar, calada, assistir as coisas. Não consigo. Não consigo. Eu trabalho com a Virgínia Mendes. Eu faço parte da equipe da Virgínia na CETASC. E a Virgínia tem um trabalho lindo na assistência social. Lindo. Eu vi ela trabalhando durante a pandemia. Há 2 semanas atrás, nós fomos à Vila Bela para... o lançamento da Semana da Pessoa com Deficiência, ela descentralizou, tirou daqui, levou para Vila Bela. Foi um evento lindo. Cadeirantes, assim, um monte de cadeirantes que nunca tiveram uma cadeira de rodas. Tinha um rapaz que já é adulto, a vida inteira numa cadeira de fio, trancado em casa. A Virgínia foi e levou cadeiras de rodas, 300 aparelhos auditivos ela distribuiu, cestas básicas, cobertores. Eu vejo o trabalho dela. Só que eu não posso me calar vendo Virgínia entregar com uma mão e vendo, por exemplo, a Seduc tirar com outra, fechando escolas. Eu já pedi exoneração mais 5 vezes pra Virgínia. E ela fala, eu nunca te censurei. Eu falo, mas não é ético da minha parte morder a mão que me alimenta.
Eu não posso ficar cuspindo no prato que eu como. Eu preciso falar o que Mauro tá fazendo que eu não concordo. Ela falou, você sempre teve autonomia. Isso foi uma conversa nossa quando o André aceitou trabalhar com ela. E ela nunca pediu pra fazer um vídeo. Quando eu faço vídeo, por exemplo, falando de Márcia, foi Virgínia que pediu, nunca. Ela nunca pediu um A pra eu fazer vídeo, falando de ninguém. E a Virgínia me dá essa autonomia. Há 2 semanas atrás eu fiz um escândalo em VG, que estavam fechando a escola lá. Eu fui lá e já falei, se Mauro não retroceder, se Mauro não mudar de ideia, eu vou acampar naquela escola, eu vou invadir junto com os alunos, não vai fechar. Eu vou com a minha barraca Chanel e vou ficar lá. E a Virgínia nunca falou uma vírgula. Então você tem total liberdade para fazer críticas, inclusive, ao próprio governo. Tenho feito. Mauro Mendes, né? Eu tenho feito, Antero. E eles nunca falam nada. Quando eu falei da saúde, quando o irmão do André morreu dentro da Santa Casa, que é gerida pelo governo do estado. Hoje, mas na época era? Era, foi esse ano que o irmão do André morreu de Covid lá. E ele falou primeiro com todos que devia falar, a diretora do hospital, Gilberto, que é um amigo pessoal. Só que o irmão dele morreu, ele foi a público e contou tudo. Ele foi, já desde o primeiro dia que o irmão entrou, havia uma conversa dos médicos que não havia medicamento. Só que o André tá dentro do governo, ele viu o estoque. Tem alguma coisa errada. Gilberto fez o dever de casa, a gente tinha medicamento para 3 meses de pandemia, atorando no 12. Tinha um estoque, tudo. Ele foi a público e falou, gente, falta medicamento na Santa Casa. Ele foi desmentido por uma nota oficial do governo, né? E aí eles disseram, você não pode sair falando que você não sabe. Eu falei, mas eu ouvi isso de um médico lá dentro. Falou, espero não ter que entubar teu irmão, porque não há medicamentos aqui. E a gente descobre que tinha alguma coisa acontecendo dentro daquela UTI, que o medicamento chegava e sumia. E aí você sabe que não havia um medicamento para vender, porque o mundo inteiro usava aqueles medicamentos. Mas a UTI estava atendendo em home care também, e tinha um medicamento em home care. Aquele medicamento estava saindo de algum lugar. Porque eles estavam pegando do estoque do Estado, eles estavam falando pro Estado que eles não tinham, estavam usando do estoque, mas estavam atendendo fora. De onde vinha aquele medicamento? Então aí que estava a chave da questão. E o André foi a público e contou. Porque todos os médicos diziam, não há medicamento. A irmã do André trabalhou naquele hospital. E não havia medicamento lá dentro. Então por isso que o contrato foi encerrado. Merinda, você que tem um olhar atento, agudo para a cena política, o que lhe parece esse governo do presidente Jair Bolsonaro? Olha, vou ser muito sincera, e eu sou sempre muito apedrejada quando eu sou sincera, mas eu não sei se é de outro jeito. Bolsonaro chamou a minha atenção há uns 8, 10 anos atrás. Foi a primeira vez que eu vi Bolsonaro. Eu vi no Fantástico, mas a matéria não era do Fantástico, acho que era do CQC. Quando o Preta Gil pergunta pra Bolsonaro, ele dava muita declaração racista, e aí Preta Gil pergunta pra ele no programa assim, Bolsonaro, e se um filho teu casar com uma mulher negra, se apaixonar por uma mulher negra? E a resposta dele foi, não tem perigo disso acontecer não, Preta. Meus filhos foram muito bem educados, não tem perigo disso acontecer. Aquilo me chocou, porque eu vejo um deputado em rede nacional falar uma coisa racista daquela forma. A partir dali eu comecei a prestar atenção nele. Alguns anos depois, uns 6 anos atrás, o Stephen Fry, que é um jornalista e ator americano, veio ao Brasil fazer um documentário sobre homofobia, e a pauta era uma criança que foi assassinada porque tinha trejeitos, um garoto. E Bolsonaro debocha da dor daquela mãe, fica debochando do Stephen Fry. Eu fiquei chocada quando eu vi. E eu não tirava os olhos dele, eu falava, quem vota nesse homem? A cada declaração eu me chocava ainda mais. E eu comecei a analisar os projetos do Bolsonaro, porque eu vou a fundo, né? Me chocou saber que aquele homem foi aposentado aos 20 e poucos anos de idade pelo exército, porque ele tentou explodir o exército. Isso não sou eu que estou inventando. E aí, quando eu soube que ele era candidato, eu falei, ele não ganha. Ele não ganha. Imagina, uma população que mais da metade é negra. Esse homem dá tanta declaração homofóbica, racista. Esse homem não ganha. E aí vem a feicada. Eu nunca acreditei naquela facada. Já se falava nos bastidores sobre um câncer no intestino. Ele foi naquele hospital naquela manhã, fez doações milionárias naquele hospital, conversou com o oncologista. Aí no período da tarde, a primeira vez que ele sai sem o colete, o filho, a primeira vez, dispensa parte dos seguranças, proíbe a imprensa de acompanhar de perto. O Adélio tem um documentário que é A Facada no Mito, tá no YouTube. E ali mostra que o Adélio conversa com a equipe de segurança dele, o Adélio pergunta se já pode dar a facada, tenta 2 vezes esfaquear. Quando ele dá a facada, que não sai uma gota de sangue, a equipe protege o Adélio de ser... Você acha? Iam deixar linchar o Adélio. A equipe protege o Adélio fazia aula de tiro junto com os filhos dele, né? Era da mesma... É muita coincidência, olha o tamanho do Brasil. Aí agora a irmã do Adélio vem a público falar que o Adélio é amigo dos filhos do Bolsonaro.
Então, assim, é tudo muito... Isso me lembra táticas do regime militar. Eu lembro do atentado do Rio Centro. Lembra, Antero, do atentado do Rio Centro, onde a bomba explode no colo dos militares dentro do carro? É muito esse... no colo do capitão. Exatamente, é muito isso, essas armações, sabe? E agora ele vem a público defender fake news. Eu me choco com o governo Bolsonaro, eu me choco com a política econômica de Paulo Guedes, eu me choco com as falas dos ministros. O que nós vimos foi um genocídio. Nós vimos um genocídio acontecer. Aí todo mundo, a CPI da Covid é um grande circo. Pode até ser um grande circo. Só que o que fica demonstrado ali é que os palhaços somos nós. Né? Então, assim, você vê muita coisa acontecendo. Agora o Luciano Hang, aquela Prevent Senior, adulterando laudos, colocando os médicos para participarem ativamente do genocídio. Óbito, como que eles falavam? Óbito também é alta. Então os médicos vêm a público falar que eles mandavam eles diminuírem o oxigênio para matar as pessoas que estavam ocupando os leitos. Nós assistimos um genocídio acontecer com a população brasileira. Não gosto do Bolsonaro, não é de hoje, não é por causa desse governo, já acompanho ele há uns 10 anos, e me choca. Eu nunca gostei de Lula, antes que fale, é petista, é esquerdopata. Eu nunca votei em Lula. Quando eu era criança, eu me lembro a primeira vez, eu acho que eu tinha 10, 12 anos, quando o Lula saiu candidato a primeira vez, uma tia minha me chamou e falou, olha, vem cá, esse homem é comunista. Se esse homem ganhar essa eleição para presidente, Lula tinha aquela barbona, assim, aquela cara de mal. Se esse homem ganhar essa eleição para presidente, eles vão encher nossa casa de pessoas mais pobres que a gente. Você vai ter que dividir sua cama, você vai ter que dividir seus brinquedos, você vai ter que dividir a sua comida. Entenda, isso é comunismo. Ali eu já peguei medo do comunismo do Lula. Eu não podia ver Lula. Eu cresci com esse ranço do Lula. Eu fui crítica ativa do Lula durante as 2 gestões dele. Sabe? Eu sempre critiquei Lula, tudo. Eu lembro que quando ele queria tirar aquele jornalista aqui do Brasil, olha a censura! E eu ficava puta quando ele falava que ele não sabia dos esquemas de corrupção que aconteciam debaixo da barba dele. Eu nunca apoiei Lula. Mas se houver um segundo turno entre Bolsonaro e Lula, eu sou Lula desde criancinha, eu voto no Lula. Tá. Vamos voltar para a política aqui de Mato Grosso. Não sei se você tem a mesma ótica que eu. Mas quem que foi o pior governador para você do estado? Pelo menos dos tempos mais recentes. Silval ou Pedro Taques? Olha, pergunta difícil, hein, Antaro? Pergunta difícil saber quem foi pior. O Silval, eu enfrentei os dois. Pedro Taques era um amigo, eu vibrei muito, eu votei em Pedro Taques, eu vibrei muito quando ele ganhou a eleição. A primeira piada que eu fiz sobre ele, ele já me bloqueou no Facebook, no Instagram, cortou completamente o contato comigo. Democraticamente. Muito democrático. Quando ele era meu professor, ele me apoiava. Quando eu batia no Silval, a gente encontrava, ele batia assim, parabéns, continua, seu trabalho é incrível. Até quando eu fiz piada sobre o Pedro. Silval... Você lembra dessa piada do Pedro? A primeira piada? Claro que eu lembro. Qual que era? A Samira Martins, a mulher dele na época, ela falava muito dos Rivas. Eu também adorava falar dos Rivas, né? Apesar que os Rivas sempre me respeitaram. Nunca me ameaçaram, nunca me processaram. Eu sempre fiz piada de Riva, Janete e Janaína. Eu me considero amiga de Janaína. E sempre fiz piada dela, da mãe, do pai. Encontra comigo, me trata bem, sorri. É a verdadeira política, não mistura as coisas. E aí Samira Martins fez o seguinte texto. Não falamos com ex-presidiários. Riva já foi preso, Pedro Taques não foi. Janete já foi presa, eu não fui. A minha filha nunca foi presa, nem será. Janaína Riva, é questão de tempo. Não tenho genro, mas quando eu tiver, ele jamais será preso. João Emanuel foi preso. Não falamos com presidiários, não conversamos com reeducandos. Era algo assim que Samira postou. E aí eu fui a público e falei, será o caso de chamar Márcia Goldschmidt para resolver esse caso de família, onde Samira não fala com o pai e Pedro não fala com o sogro, visto que o pai de Samira foi preso pela Polícia Federal, foragido, acusado de desviar milhões do governo do estado? Pronto, foi essa piada. Só porque eu ia chamar Márcia Goldschmidt. Porque é fácil, né, você jogar pedra no outro sem você olhar pra você, né? O pai de Samira tinha sido preso pela Polícia Federal. Então, assim, como você não fala com o reeducando, com o ex-presidiário? Foi por conta dessa piada. E aí eles me colocaram no Vem Pra Arena, e eles me colocavam pra falar que eu não era boicotada, eles me colocavam 5 da tarde, era a hora que tava montando aí no palco. Eu apresentava só o pessoal que tava montando, porque o evento mesmo começava tipo 7, que era a hora que o público chegava. Me colocaram a primeira vez, não tinha ninguém, só o pessoal montando. Tipo, aí, ó, seu trabalho não presta. Não tem ninguém te assistindo. Ok, tava o solzão.
O segundo me colocaram 5h30, me chamaram para 2, vem paredão, 5h30. Eu cheguei lá, a mesma coisa, não tinha ninguém, estavam finalizando as montagens, eu liguei pra Madonna, que era chefe de palco lá. Falei, Madonna, é o seguinte, a Polícia Federal me pegou, pediram um depoimento, acho que é porque eu tô envolvida, né, em evento de Pedro Táxi. Então, a Polícia Federal me levou para um depoimento. Quando eu saio aqui do depoimento, eu vou para ela. A Almerinda vem logo, é teu horário. Eu falei, desculpa, Madonna, é Polícia Federal. Quando deu 7 da noite, eu voltei. O palco tava assim, ó, a arena. E aí, eu cheguei e falei, eu vim apresentar. Falaram, não, teu horário já foi, você já passou. Eu falei, mas eu vim apresentar. E nisso, um grupo de Siriri não chegou a tempo. Aí, agora, tal, já fui pegando o microfone. Eu vou. E a Cíntia, que tava comandando também, todo mundo desesperado. Eu entrei e fiz meu show de meia hora. E Samira chegou naquele momento. E ela chorava e gritava nos bastidores. Gritava e ela falava, eu falei pra não colocar. Eu falei, ela reconheceu minha voz. E foi um escândalo. Foi um escândalo. E aí eles inventaram uma fake news que eu desviei 20 mil da cultura de Mato Grosso. O cachê do Vem pra Arena era 4 mil na época. Todos ganhavam 4 mil. A Dir Sodré ganhou 7 porque pintou 3 telas ao vivo ali. E tava tendo uma reunião na Casa Civil. E Samira joga isso lá, junto com um fotógrafo que era muito meu amigo, que era fotógrafo do Pedro. José Medeiros. Zé Medeiros, que era super meu amigo. Já tinha tido uma fake news envolvendo o nome de Zé Medeiros e o meu, que ele tinha dito que eu cheguei no Pedro e pedi 80 mil durante a campanha pra eu não falar mal de Pedro. Que eu tentei extorquir, chantagear Pedro. Eu falei, gente, primeiro que eu nunca fiz isso. Segundo que se eu for até Pedro e tento... Sabe, eu tava preso uma hora dessa, por chantagem. Pedro já teria mandado me prender. Eu fui até Zé Medeiros, ele negou. Aí, beleza, teve essa reunião, tinha alguns artistas, e aí chega Fábio Mota, super meu amigo, um fotógrafo daqui, falou, olha, Almir, tá mó conversa aí, os artistas te odiando, disseram que você roubou 20 mil. Eu falei, da onde tiraram isso? Então, foi Samira e Zé Medeiros que falaram numa reunião na Casa Civil pra Dir Sodré, pra outros artistas, e a Dir me contou. Falei, me leva agora. Não, a Dir não quer falar sobre. Me leva agora até a Dir. Que pena que a Dir não tá aqui pra confirmar essa história. Me levaram até a Dir Sodré. E aí eu falei, a Dir, jamais, eu ganhei 4 mil. E era uma lista de documentos que eles pediam. Quando você conseguiu o último documento, já vencia o outro. Era uma maratona pra você receber esse dinheiro. Eu falei, eu não tenho acesso a dinheiro nenhum. Como que eu roubei 20 mil, gente? Do Vem pra Arena, que história é essa? E aí, ali, eu posso falar o seguinte, da tua pergunta, Antero. O Silvio era muito escancarado. Mandou polícia me machucar, mandou dar tiro na porta da minha mãe, tentou me comprar, fez de tudo, me acionaram na justiça, ele fez de tudo pra me calar, tudo que foi possível pra calar minha boca. Eu sabia como lidar com ele, era escancarado, aquele garimpeirão, sabe? Truculento. O Pedro não, era uma coisa nos bastidores, nas sombras. Pedro saiu devendo 13º, acho que Silval pagou todos os servidores, né? Então, acho que isso responde a sua... O Pedro jogava nos bastidores. O Pedro grampeou o André ou a Almerinda? Eu não sei, ele gosta, né, de uma escuta, gosta de um grampo. Nem cabelo tinha, que queria mexer com o grampo, gente. E assim, essa disputa política é mais recente. Emanuel Pinheiro, prefeito de Cuiabá. Mauro Mendes, governador de Mato Grosso. Sim. Nem quem elegeu em Emanuel votou nele para ele brigar com o governador, nem quem elegeu o Mauro Mendes votou nele para brigar com o prefeito da capital. Sim. E esse perde-perde? É a população que perde. Como que você avalia e como que você avalia Emanuel Pinheiro, o Nenel E Mauro. e Mauro? Então, Monocelha é um político muito simpático. Fora dos bastidores políticos, quando eu encontro com o Emanuel num evento, por exemplo, é só risada, a gente ri. Pegou pesado comigo, né? Já me deu umas 5 moções de aplauso quando era deputado. Sempre me tratou muito bem, mas isso também não vai me calar. Emanuel é aquele tipo de pessoa que te abraça, sabe? E pede com a tua carteira por trás. Ele puxa... Ele é esse tipo. O Mauro já não tem essa simpatia. O Mauro, ele tem uma visão de empresário. Eu sinto. Então tem aquela coisa autoritária do empresário, tipo, é minha empresa e parece que nesse momento o governo é a empresa dele. E aí ele, vou taxar o sol, vou fechar a escola, não vou pagar o RGA, vou taxar aposentado, vou descontar de aposentado. Isso me incomoda profundamente. Mas eu não sei de esquemas de corrupção, pelo menos até agora, que o Mauro esteja envolvido. Emanuel toda semana, tá explodindo, inclusive ontem, né, a Polícia Federal fez uma visita lá
né? Sempre da saúde, da educação. Até alunos fantasmas foram transportados durante a pandemia. A equipe de Nenel, parte dela, é de uma criatividade, sabe, pra... Como que eu uso assim, né? Pra supostamente desviar dinheiro público. Nenel tem aquele vídeo caindo dinheiro do paletó. Aquilo é uma vergonha nacional. Ele vem a público falar que era dinheiro de popó, de campanha de pesquisa de popó. Não tem Pix, não tem depósito bancário, você não dá mais nota fiscal, não declara. Na época não tinha nem Pix. Não tinha Pix, aí é daquele jeito, vai enfiando no bolso. Então, é uma vergonha. Eu não caí naquela conversinha, não. Emanuel foge de mim como o diabo foge da cruz. Ele já marcou 3 entrevistas comigo, porque até o escândalo do paletó, ele falava comigo sempre que eu quisesse. Eu ia lá e ele sempre me recebia. Depois do escândalo do paletó, nunca mais ele me deu entrevista. Nunca mais. Com medo de eu tocar no assunto até a campanha que ele começou a falar sobre. Toda semana eu vou à prefeitura pedir uma entrevista com o Emanuel. A última agora, essa semana, me disseram que se eu voltar lá, vão me processar. E eu falei, não, peraí, é direito de todo cidadão procurar o prefeito da tua cidade. Vou voltar, sim. O Mauro eu convidei, não sei se foi Virgínia que obrigou, mas ele foi. E eu perguntei tudo que eu queria saber. Sobre descontar de aposentado, perguntei sobre tudo, sobre fechamentos de escola. E o Mauro respondeu na boa. Mesmo fazendo bico, né? Ele tem aquele bico, vote em mim, vote em mim. Eu achava até que ele era francês, esse homem, sabia? Ai, um pouquinho de pacu. Não. Então, assim, entre os dois, é difícil, mas eu prefiro o Mauro. Eu só acho que ele tinha que melhorar a questão do diálogo. Você não pode chegar fechando escola sem você dialogar com a comunidade, com os professores. Então, essa coisa autoritária do Mauro me incomoda muito, isso não é novidade. Eu falo isso nas minhas mídias, eu falo isso pra Virgínia, minha amiga. Isso me incomoda. Você é um governador, você não é um ditador. E Emanuel é esse fanfarrão, né, com o dinheiro público. Posso fazer a minha pergunta final, Antero? Pode. Não. Antes da sua pergunta final, eu queria saber o seguinte. Você falou aí no início da nossa entrevista e tal, que sempre a Almerinda é candidata, não é candidata, não é candidata. Mas por que você não pensa seriamente nessa ausência de terceira via no Brasil de candidatar a Almerinda, hein? Antero, me acusam sempre de tudo que eu faço, é por isso. Tudo que eu faço, todas as pautas que eu brigo, é porque eu tenho interesse político. Você já pensou Almerinda na presidência da República? O que a Almerinda faria? Pois é. Eu ia mudar tudo, Antero. Eu ia mudar tudo. Por exemplo, eu tô pensando em ser a terceira via pro governo de Mato Grosso. Porque, gente, entre Manuel e Mauro, eu acho que eu tenho que ser candidata. Allan Kardec me convidou para ir pro PDT, né? Eu acho que é meio que minha cara, um partido, assim, de centro-esquerda. Eu acho que tem mais a ver comigo, porque eu sou uma socialite socialista, né? Eu tenho meu próprio partido, que é o PSS, Partido das Socialites Socialistas. Já chamei Márcia, não quis entrar. Chamei Virgínia, também não quis compor comigo. E, por exemplo, eu já vinha com um projeto social que seria unha para todas. Para toda mulher mato-grossense ter a sua unha de fibra de vidro, como foi o caso do Piveta, que bateu na mulher e a mulher abriu o saco escrotal dele na unha. Está no boletim de ocorrências, não sou eu que estou inventando, não. Então as mulheres têm que ter meios de se defender. Se eu for candidata, não vai ter fila para pegar ossinhos se eu for governadora. Vai ter fila para pegar o teu filé mignon. Porque nós exportamos. Chega de ser a fazendinha do mundo. O que é produzido aqui tem que ser consumido aqui também. A gente produz, vai para fora, volta, preços exorbitantes. Combustível não seria taxado no dólar, sabe? A gente ganha em real e paga em dólar. É injusto com o brasileiro. Então eu ia mudar tudo, desde política econômica. Você ia ter uma capital mais bonita, que eu ia ter o Beleza para Todas, né? Que ia ter botox para todas as mulheres, chapinha, babyliss. A gente ia poder cuidar, bolsa implante. Muito brasileiro, muito cuiabano faltando dente. Então eu ia fazer uma capital mais bonita. E quem não se enquadrasse ia entrar no ICF, que seria o Imposto contra a Feiura, porque gente feia não ia poder ficar saindo de casa, não. Almerinda. Sim. O que você achou de participar aqui do Nada Pessoal? Gente, assim, nada pessoal contra vocês, mas eu achei um pouco rápido. Eu queria falar mais. Eu amei. Eu gosto muito do Antero, né? Já nos conhecíamos desde a época da UF, né? E o Antero não me reconheceu esses dias, porque eu tenho feito muitas plásticas. Eu fiquei muito triste que eu encontrei com ele no shopping. Ele não me reconheceu. Não reconheci mesmo. Não reconheceu, porque agora eu tô Aí, no final, que eu reconheci, falei, Almerinda, era que eu ia lá pra cumprimentar, você tinha saído. Eu fui embora. E aí, hoje foi uma alegria.
dia, quando falaram, Antero te convidou pro programa, eu falei, ai, que bom, porque eu achei que ele nem lembrava mais de mim. Eu amei estar aqui com vocês, eu amo falar sobre política, eu amo falar sobre a minha vida. Muito obrigada, meninos, muito obrigada. E nós que gostamos, e também mande um grande abraço pro ator André De Luca, que nos honra como um grande artista de Mato Grosso. Obrigada, Pedro. E eu quero só dizer o seguinte, que eu comecei o programa como eterno admirador da Almerinda e do André De Luca. Termino o programa como fã. Obrigada. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada. Na próxima semana voltamos com mais uma entrevista aqui no programa Nada Pessoal. Um abraço e até lá. Nada Pessoal. Com Antero Paz de Barros e Pedro Pinto de Oliveira.